O Evangelho de Lucas, capítulo 13. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E Jesus respondendo disse-lhes: Pensais que esses galileus, por que padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa inutilmente a terra? E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa-a também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque, e se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. E ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a-se a si e disse-lhe: Mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia do Shabat, e disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do Shabat. O Senhor respondeu-lhe e disse: Hipócritas, no Shabat não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabat? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E então ele disse: A quem é semelhante o reino de Deus e a que eu devo comparar? É semelhante a um grão de semente de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E ele disse outra vez: A que eu compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas da refeição até ficar tudo fermentado. E ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Então disse-lhe um: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele lhe disse: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele respondendo vos dirá: Eu não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que eu não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos vós trabalhadores da iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E eles virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão no reino de Deus. E eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. No mesmo dia vieram alguns fariseus e lhe disseram: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes disse:
Ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e realizo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Todavia, eu devo caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, porque não pode um profeta perecer fora de Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada desolada, e em verdade eu vos digo, não me vereis até que venha o tempo em que direis, bendito é o que vem em nome do Senhor.